Na aula anterior, você aprendeu um pouco mais sobre linguagem de programação. E nessa aula, nós vamos falar especificamente da nova linguagem de programação Kotlin. A linguagem de programação Kotlin foi criada por uma empresa chamada JetBrains. Essa empresa ela é famosa por criar algumas IDEs como IntelliJ, PHP Storm e etc. O próprio Android Studio, que é a ferramenta que nós vamos utilizar para criar os nossos aplicativos para o Android, ele foi criado baseado na IntelliJ. A linguagem de programação Kotlin foi construída inicialmente para ser utilizada internamente pela JetBrains para melhorar o desenvolvimento interno de suas aplicações. O Kotlin ele é baseado em linguagens famosas como Java, Scala, Groove e C#. Então ela tem recursos interessantes que também é encontrado nessas outras linguagens de programação. O Kotlin ele foi criado para focar no ecossistema da linguagem Java. Então, da mesma forma que os códigos Java já eram executados, os códigos Kotlin também. Então, no desenvolvimento Android, o Kotlin ele utiliza também uma máquina virtual, que nós chamamos de JVM, ou Java Virtual Machine, que é uma máquina virtual que executa os códigos Java. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essa máquina virtual. Então, a ideia do Kotlin é utilizar o mesmo ecossistema Java, oferecendo algumas vantagens que eu vou falar daqui a pouco. E por que utilizar Kotlin? O Kotlin é uma linguagem de programação concisa, ou seja, você escreve poucas linhas de código para ter mais resultado. Alguns desenvolvedores, caso você que está assistindo esse vídeo venha do Java, era comum reclamar que no Java você tinha que escrever muitos códigos para conseguir fazer algumas coisas. O Kotlin era uma linguagem mais concisa, você escreve menos para fazer mais. O Kotlin também é seguro. Durante o curso nós vamos falar um pouco sobre a segurança no Kotlin. E o mais interessante, ele é interoperável com o Java. Então você pode utilizar os códigos Java dentro do Kotlin e vice-versa. Então você pode utilizar as estruturas de código Java dentro do próprio Kotlin. Assim como você pode escrever códigos Kotlin dentro de códigos Java. Com esse recurso, facilita muito a migração. Você pode ter uma migração mais tranquila. Caso você já tenha um app escrito em Java, você pode ir fazendo a migração aos poucos. Você pode, inclusive, escrever trechos de código em Kotlin dentro de um arquivo Java, ou você pode migrar alguns arquivos para a linguagem Kotlin utilizando recursos da linguagem Java que você já tem dentro do seu app. Então, essa possibilidade de ser interoperável facilita muito no processo de migração. Você não precisa começar a usar apenas Kotlin dentro do seu projeto. Você pode utilizar Kotlin em Java e, aos poucos, ir fazendo essa migração. E como é o processo de execução do Kotlin? O Kotlin ele tem um processo de execução igualzinho ao processo que é executado pela linguagem de programação Java. O Kotlin ele utiliza basicamente o mesmo ecossistema da linguagem de programação Java. E como é feito o processo de execução, por exemplo, em uma outra linguagem, como, por exemplo, a linguagem de programação C. A linguagem de programação C, você escreve os códigos na linguagem de programação, é passado por um compilador, e esse compilador ele gera direto código de máquina. Então, é gerado códigos que as máquinas podem entender. O computador ele não entende o código de uma linguagem de programação. Ele tem uma linguagem própria. Então, nós, como programadores, precisamos escrever os códigos utilizando a linguagem de programação. Esses códigos são passados por um compilador e esse compilador gera diretamente códigos de máquina, códigos que são executados direto em um computador. Então, esse é o exemplo da linguagem de programação C. Nesse caso, nós temos uma desvantagem. Então, se você escrever códigos utilizando a linguagem de programação C, você precisa escrever os códigos, passar por um compilador e gerar uma versão específica para cada plataforma. Então, você precisa gerar uma versão para
a Apple, você precisa gerar uma outra versão para o Windows, para Linux e assim por diante. A vantagem do Java e também do Kotlin é que ele tem um fluxo diferente, que é esse fluxo que você está vendo aqui. Utilizando Java ou Kotlin, você consegue escrever os códigos. Nesse caso, do código Kotlin, os arquivos têm uma extensão .kt. Você escreve os códigos Kotlin. Esses códigos são passados por um compilador. Esse compilador, ele não gera diretamente códigos para uma plataforma específica, como Apple, como Windows, como Linux. Ele gera o que nós chamamos de um bytecode, que é um arquivo .class. Esse bytecode é um arquivo intermediário. Ele não é um arquivo que a máquina consegue ler diretamente e ele também não é um arquivo que nós, como desenvolvedores, podemos trabalhar. Então, ele gera um arquivo intermediário. Esse arquivo ele é lido por um software que é instalado na máquina que vai rodar a nossa aplicação, que nós chamamos de JVM, ou Java Virtual Machine, que é uma máquina virtual do Java. Essa máquina virtual, eu consigo instalar a mesma máquina virtual tanto em Apple, quanto no Android, quanto no Windows, quanto no Linux. E esse mesmo bytecode, esse mesmo arquivo, ele consegue rodar em diversas plataformas. Então essa é uma das grandes vantagens da linguagem de programação Java e você tem as mesmas vantagens ao utilizar a linguagem de programação Kotlin. Como nós estamos focando no desenvolvimento Android, o processo é basicamente o mesmo. Nós vamos escrever código Kotlin, que você pode mesclar também com códigos Java. Nós vamos passar por um compilador, ele vai gerar um bytecode e esse bytecode vai rodar direto na máquina virtual do Android. Todo esse processo, você não precisa se preocupar, pois quando você utiliza o Android Studio, ele abstrai basicamente todo esse processo. Quando você pressiona para executar, ele, a partir de um código, ele compila, ele gera um bytecode e ele já envia esse aplicativo direto para o emulador e você já consegue visualizar. Então essa é apenas uma explicação para que você entenda como funciona o fluxo, mas no dia a dia, quando você estiver escrevendo seus códigos, você não vai precisar se preocupar com toda essa estrutura. É importante apenas compreender. Com isso, nós encerramos essa breve introdução sobre o Kotlin. Durante as próximas aulas, você já vai ver como escrever os seus primeiros códigos e ver como é simples escrever códigos utilizando a linguagem Kotlin. Até a nossa próxima aula!